Muito bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo no livro dos Salmos. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias no Salmo de número 79, mais um Salmo de Asaf. Para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nós já estamos há um bom tempo ministrando no livro dos Salmos e hoje vamos avançar mais um pouquinho. Salmo 79, Salmo do Levita, ministro de louvor, Asaf. Atribuído a ele, né? Nós acreditamos que aí a descendência dele, ou os seus subordinados, é que escreveram esse salmo, porque ele relata um fato que aconteceu quase 400 anos depois da morte de Asaf. Então, a redação não deve ter sido exatamente dele, mas foi atribuído a ele porque está dentro da linhagem de Asaf, está dentro da escola levítica de Asaf, né? Está dentro da sua história. Então, coloca-se Salmo de Asaf. Eu vou ler para os irmãos, para a gente ir mais rapidinho, que nós temos um tempo bastante curto. Salmo 79. Vejam que é um salmo de lamentação nacional. Lembram que o salmo anterior, que nós ministramos para os irmãos, que foi o 74, eu dizia que ele era um salmo de lamentação pessoal, né? Era Asaf com o seu drama pessoal diante de Deus. Aqui ele está falando em nome da nação. Então vamos lá. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos, possível às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será que para sempre a tua ira arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoram a Jacó e lhes assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus, ó Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos de todos os pecados por amor do teu nome. Por que diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações. A vingança do sangue que dos teus servos é derramado, chegue à tua presença. O gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio que te vituperaram. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Amém? Muito bem. Os copos. Nunca ouvi falar essa palavra. É de um português mais arcaico, né? É por isso que eu estava falando com os irmãos esses dias sobre as várias versões, né? Que a gente tem, as várias... Então, às vezes, algumas... E essa aqui não é atualizada, hein? É Almeida atualizada. Eu já li, mas nunca prestei atenção nessa palavra agora que eu prestei. Mas é isso mesmo. Legal. Tem que achar que o dicionário é aquele dicionário bíblico mesmo. Então, aí nos ajuda, né? Aqueles normal de língua portuguesa, bem tem, na Bíblia tem a tradução, mas tem uns que não tem. Mas o que eu não sei, eu vou no dicionário. O bíblico, né? Se é aquele bíblico, eu acho. Tem bíblico já tem, né, pastor? Também, né? Sim. Tem Bíblia que tem. Sim. Bíblia de estudo, né? A Bíblia de estudo. É isso mesmo. Só estou confirmando aqui porque eu não havia consultado, mas é isso mesmo. Onde que está? Qual versículo? Não, eu estou procurando exatamente Está no 2. No 2? 2.
por Sibo. A minha Bíblia, outra versão, está escrito assim: deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Então, ó, eu estou vendo aqui, ó, Sibo, sinônimos, né? Sibo é o processo já em que os cadáveres entram em decomposição. Interessante, né? Interessante. A palavra. Estou olhando aqui no dicionário. Animais aqui, animais, né? Eu acho, né? É. Mas, nós vamos chegar aí, vocês vão entender, porque foi algo extremamente degradante dentro da cultura judaica, quando alguém morria. Eu acho que dentro de todas as culturas, né? Mas quando, talvez nos países orientais, especialmente na Índia, alguns ficam insepultos, são queimados, né? Jogados no rio, mas especialmente na cultura judaica, uma pessoa insepulta, aquele que não ganhava uma sepultura, isso era uma desonra tremenda, não só para aquele morto, como para toda a sua família. Então, é por isso que ele dá tanta ênfase assim, que os corpos não foram sepultados, foram jogados, né? E apodreceram ali, e os animais, aves do céu, acabaram comendo. Né? Mas é isso. Então, o Salmo 79, irmãos, voltando, mas nós não saímos, né? Estamos no assunto ainda. O Salmo 79, ele é um salmo que nos faz lembrar de que coisas ruins que acontecem conosco, muitas vezes elas estão relacionadas à lei da semeadura, não é verdade? É verdade que nem tudo, não é tudo. Às vezes acontecem coisas que são resultado da maldade, da ação de Satanás no mundo, né? Mas existe também a lei da semeadura. Por exemplo, vou dar um exemplo: a pessoa fumou uma vida inteira, aí quando chegou lá 45, 50 anos, está com um câncer enorme no pulmão e tal. É resultado, né, do uso do tabaco. Ou bebeu e aí tem um problema hepático grave, e aquela coisa toda que nós sabemos que acontece. A pessoa leva uma vida dissoluta, uma vida pelo mundo, uma vida pecaminosa. Daqui a pouco contrai uma doença aí terrível, né? Às vezes até incurável, e fica sofrendo o resto de seus dias. Então, essa é a chamada lei da semeadura. E isso, resultado daquilo de errado que você fez, né? Que a pessoa praticou, ela acabou colhendo lá na frente. E isso é muito bem retratado no Salmo 79, porque os irmãos devem lembrar, quando nós estudamos o Salmo 74, em que o profeta Jeremias, ele falava lá no capítulo 5, que ele observava que uma coisa espantosa estava acontecendo. E ele dizia assim, ele dizia coisa horrenda, né? Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o povo aplaude. Olha a percepção de Jeremias, né? O profeta profetizava uma coisa falsa, o sacerdote concordava com o profeta, e o povo achava que estava tudo bem. Então, Jeremias estava assim, dizendo, isso é uma coisa horrenda que está acontecendo. E aí o povo, eles, baseado numa religião formal, eles diziam, casa do Senhor, essa é a casa do Senhor, por causa do templo que havia em Jerusalém, o grande templo, né? Essa é a casa do Senhor, como se aquilo fosse uma salvaguarda para que eles pudessem levar uma vida longe de Deus, uma vida envolvida com o paganismo das nações vizinhas, né? Porque ali eles se envolveram com a cultura dos povos vizinhos, eles contraíram casamentos também, o que era proibido pela lei mosaica, e não era proibido no sentido assim, de que porque simplesmente não queria que um homem daqui se casasse com uma moça de lá, ou vice-versa, mas o objetivo era o seguinte, a precaução era a seguinte, essa pessoa que vem de uma nação pagã, que cultuam ídolos, que matam crianças em oferta a esses deuses, eles acabam trazendo essa cultura para dentro da nação de Israel. Era por isso que havia essa proibição.
Porque se uma moça viesse para Israel, ou um moço viesse para Israel, e se convertesse ao Senhor, ele era aceito. Mas os casamentos entre esses povos, né, sem uma conexão com a fé, não era permitido. E eles faziam isso, né? E achavam que porque tinha o templo ali, eles estavam garantidos. E o profeta Jeremias disse que isso era um engano, que isso não era garantia alguma. Então, dentro desse quadro que nós já conhecemos, é que o Salmo 79 agora é escrito. Se o Salmo 78, o anterior, que o pastor pregou aqui no domingo, de manhã e à noite também, ele dava conta de um aviso do profeta sobre aquilo que haveria de acontecer, se eles continuassem com aquela conduta. Já o Salmo 79 já não é mais um aviso. O Salmo 79 já é uma constatação, já aconteceu. O juízo de Deus veio, porque o povo não se arrependeu, né? O profeta pregou durante muitos anos, e Jeremias chegou a dizer que o povo era tão duro como o diamante. Veja que ele não estava falando do valor, né, da pedra diamante, que nós sabemos que o diamante é o mineral mais duro que tem na natureza, né? Você usa diamante para cortar vidro, para cortar metais muito duros, né? Então ele não estava falando da preciosidade do diamante, mas da dureza. Ele falou: os corações de vocês é mais duro do que o diamante, porque eles não se convertiam. Então aconteceu, né, aquilo que nós já vimos na aula passada, que o Império Babilônico veio, devastou a nação, demoliu o templo, aquela coisa toda. E eu estava lembrando de coisas que a gente faz de errado ao longo da vida, né? E eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo quando era criança. Coisa assim, de criança. Sabe quem? Aqui só tem, estamos em 4 homens aqui, mas os irmãos sabem que menino é terrível, né? Quando a gente é garoto, para aprontar, é um negócio danado. Não vou falar das meninas, não, vou falar só dos homens aqui. Mas eu lembro que na minha infância, um belo dia, eu e um primo meu, que tem mais ou menos a mesma idade, aprontamos uma traquinagem daquelas. A minha tia, ela trabalhou muitos anos para uma família rica, mas muito rica mesmo, e tradicional aqui da cidade. E quando ela terminou o ciclo dela lá de trabalho, quando ela se desligou dessa família, porque ela se casou e constituiu a sua família, tinha os filhos para criar, então ela precisou sair do emprego. Mas essa família gostava muito dela e deu muitos presentes para ela. E eles não eram crentes à época. E um dos presentes que essa família rica deu foi eu não sei como é que se chama aquilo, se é cristaleira, né? Onde se põe aquelas tacinhas, aquelas coisas bonitas, né? Mas era uma muito bonita, pelo menos para a época, nós éramos muito pobres. E ela era cheia de garrafinhas de bebida. Sabe aquelas garrafinhas miniatura de bebidas famosas? Porque essa família viajava o mundo inteiro. Naquela época, gente, hoje isso é mais comum até, né? Até a gente que é mais comedido aí financeiramente, às vezes faz uma viagem ou outra. Mas naquela época só rico viajava. E para fora do país ainda, era coisa de rico. E eles tinham uma coleção gigantesca daquilo. E deram de presente para minha tia. E um dia nós estávamos sozinhos lá e olhando para aquela cristaleira e aquelas garrafinhas bonitas, 2 meninos arteiros, como dizem. O que os irmãos acham que aconteceu? Começamos inventando de abrir as garrafinhas para experimentar o que tinha dentro, né? E as garrafinhas eram muito chamativas, porque são bonitas mesmo, né? Algumas todas trabalhadas assim, vinham da Europa, coisa da França, tudo de fora do país. E umas bebidas eram bem docinhas, as outras nem tanto. Umas tinham gosto de fruta, as outras davam calor. Mas eu sei que no fim o resultado foi um só: 2 meninos bêbados. Isso me lembro bem. Nisso minha tia chega e vê o estrago que a gente tinha feito. Para mim não deu nada não, só tomei um pega dela lá,
mas o meu primo tomou tanta chinelada, gente. E ele estava bebinho, assim, foi fácil minha tia catar ele. Porque menino corre, né? Mas do jeito que a gente estava, não dava para correr. Bom, o final da história foi que muitos anos depois, nós nos encontramos e ele lembrou do fato e começamos a dar risada. E a gente ria que não parava mais. Porque ele falava, nossa, Luiz, você lembra? Além de eu ficar bêbado, ainda tomei uma costa da minha mãe. Então, foi um fato, foi um erro, foi, mas uma coisa inocente de menino arteiro, né? E que resultou em risos depois, de adultos. Mas nós sabemos que nem toda disciplina, quando é recordada, é motivo de riso, não é verdade? Esse foi o caso aqui. Eu te contei essa história, até engraçada, né? E desprovida aqui de qualquer maldade, para exemplificar como que não foi o caso de Israel. Houve um grande sofrimento por causa da disciplina que Deus teve que aplicar por amor àquele povo. Porque ou Deus fazia uma correção radical, ou aquela nação se perderia. Nós não conheceríamos o Israel que existe hoje. Porque eles estavam, primeiro, se misturando, perdendo até a sua cultura. Se nós formos ver mais para frente um pouquinho, lá nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, um pouco mais adiante, nós vamos ver que até o idioma, eles já estavam perdendo, gente. O hebraico que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque eles foram se misturando com outros povos, absorvendo a cultura de outros povos, virando as costas para Deus e para as leis de Deus, né? Então não havia mais uma prestação de culto ao Deus verdadeiro, as crianças nasciam e aquela tradição oral de contar a história, porque isso existia dentro do conceito hebraico. Os pais passavam a história para os filhos. Olha, filho, aconteceu assim, né? Nós somos escravos no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá, usou Moisés e Arão, seu irmão, atravessamos o mar. Então essas histórias eram contadas, mas eles já não estavam mais fazendo isso. Então Deus precisou agir. Deus preveniu durante muito tempo, porque não queria fazer isso, porque sabia que haveria muito sofrimento, mas não houve outro jeito. Então, diferentemente da minha lembrança, que eu contei para os irmãos só para ilustrar, que terminou em risada, essa aqui não. Essa correção de Deus, essa disciplina que teve que ser aplicada, ela não terminou em risos. E ela não exigiu do povo um trabalho braçal. Vamos reconstruir então, né, como lá nos dias de Neemias, vamos fazer os muros de Jerusalém. Não, aqui a questão não era braçal, aqui a questão era de joelho. Era dobrar o joelho, era se voltar a Deus, era reconhecer que Israel era uma nação eleita e tinha um Deus vivo, atuante, verdadeiro, né? Então, o primeiro passo aqui, que o autor do Salmo 79 deixa em evidência, está ali do verso 1 até o verso 4, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim, do verso 1 ao verso 4. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos opróbrio dos nossos vizinhos e escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Então, o primeiro passo aqui, para começar a restauração, é saber interpretar as consequências do passado. Lembra que nós começamos a aula dizendo que, muitas vezes, as coisas que acontecem de errado na nossa vida são resultado da lei da semeadura? Né? Alguns dizem até, tem um provérbio popular que diz assim, aquilo que aqui se faz, aqui se paga, né? Então, é verdade que nem tudo é assim, mas muita coisa é sim lei da semeadura. E esse era o caso. Eles estavam colhendo aquilo que eles semearam. Então, é necessário para nós, dando uma aplicação hoje para a nossa vida,
interpretarmos corretamente os erros que cometemos. Porque vocês já devem ter visto pessoas que dizem assim, ela está vivendo numa situação lastimável, resultado, às vezes, de ter se apostatado de Deus, resultado, às vezes, de ter ofendido a uma outra pessoa e não ter corrigido aquela situação, resultado, enfim, de um pecado cometido. E nós não estamos julgando, nós estamos só fazendo constatações, não é? Não estamos julgando, não temos nem esse direito. Mas a pessoa errou. Só que, ao invés de assumir essa questão, de interpretar, de reconhecer que aquilo que ela está sofrendo é uma consequência de um erro anterior, o que ela faz? Ela diz assim, eu não aceito essa situação, né? E a partir de agora, eu sou vencedor. Já viram gente falando assim? Eu mesmo conheço uma pessoa que tem essa postura. E eu fico pensando, poxa, mas por que não se volta lá e arruma o que está errado e estabelece aquilo como um patamar, né? Como um início. Olha, eu vou voltar lá, vou consertar aquilo. E eu acho, para mim, eu acho uma das ilustrações mais bonitas, está lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus tem aquele encontro com Zaqueu, não é? Nós sabemos que Zaqueu era um homem influente, né? E ele tinha defraudado algumas pessoas, porque senão ele não diria aquilo, né? E quando ele reconhece, o que ele fala, né? Senhor, primeiro ele convida, vem ficar na minha casa. Depois ele fala, olha, Senhor, aquele que eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais, não é assim? Então, a gente vê que ele tem aquela vontade, aquele desejo no seu coração de confrontar o seu próprio erro, né? Dizer, eu errei, eu não quero ficar sofrendo as consequências do meu erro, porque eu estou entendendo que o pecado produz consequências. Então ele olha para aquilo e fala, não, Senhor, com a tua ajuda, com a tua graça, agora iluminado, né, pela tua palavra, eu vou arrumar essa situação. Então, essa postura de eu rejeito essa situação e eu, daqui para diante, eu estou dizendo que eu vou ser um vencedor. Mas só que o pecado, o erro, o desvio continua lá. E não acredite, irmãos, que o tempo vai amansar aquilo ali, não é? Muitas vezes é até uma concessão que se deu ao diabo para agir na vida. Então precisa voltar lá, cancelar aquilo, acabar com aquilo, né? Estabelecer aquilo como um momento de virada na vida, em nome de Jesus, né? E começar de novo, aí sim como um verdadeiro vencedor. Às vezes parece que essa atitude de algumas pessoas é até meio, é uma atitude infantilizada, né? Ela é uma falta de reflexão, porque a Bíblia nos chama constantemente, em especial no Novo Testamento, a um arrependimento dos maus caminhos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Nós somos chamados a isso constantemente, né? Então aqui há necessidade de entender as consequências do pecado. O que ele fala do verso 1 até o verso 4? O que nós acabamos de ler. Verso 1 até o verso 4. O que ele está falando é consequência do quê? Do erro de Israel. Por que aconteceu isso aqui? Porque foi a lei da semeadura. Erraram. Foram advertidos, foram ensinados, foram exortados, mas não se emendaram. Então aconteceu. Lei da semeadura. Ok? Podemos avançar? Vamos. Aí tem aquele outro caso. Esse caso é o do que tem o primeiro, a pessoa que tem aquela atitude infantilizada, de não reconhecer os erros do passado e não ter disposição para o conserto. Pode falar. Pastor, o pobre aqui está falando a vergonha, né? A vergonha de Israel. A vergonha a consequência deles. Isso. As nações. Isso, fizeram isso com a gente, acabaram. Ele está descrevendo as consequências do pecado. Eles mesmo causou, né? Eles causou, mesmo. Dizer assim. Porque Isso. Deus foi ainda evitando, falando. Isso. É como a gente diz hoje, está cavando a própria sepultura, né? Era o que eles estavam fazendo. Eu observando, né, irmão? Observando aí, eu estava lendo aqui estava lendo de isso para cá, quando logo
Moisés atravessando, antes de atravessar o Mar Vermelho, já começou a conter aquele Coré lá. Já começou ali. Depois veio aquele Irão, né? Aí começou ali. Irão. Aí começou. Aí foi até o Senhor não foi paciente ainda. Deus foi muito paciente ainda com irmãos, até que matou ele, né? Em toda a Bíblia, vocês veem que a paciência, a própria palavra de Deus diz que Deus é longânimo. Longânimo, essa palavra quer dizer que ele tem um ânimo longo. Ele é tardio em irar-se. O profeta ficou profetizando décadas, gente. Não foi uma pregação que ele foi lá e falou, gente, vocês estão agindo errado. Foram décadas de exortação. 100 anos, né, irmão? Mas não adiantou. O povo, então, houve a necessidade de uma tragédia. Né? Então, consequências do pecado aqui, lei da semeadura. Amém. Então, nós não podemos nos fazer de infantis, de crianças. Quando tem alguma coisa, e volto a dizer, nem tudo é consequência de pecado. Às vezes é perseguição, às vezes é até uma provação, né? Então aí nós colocamos isso diante de Deus e Deus põe paz no nosso coração e nós entendemos que aquilo é para o nosso crescimento. É diferente, tá, gente? Não vamos misturar aqui. Mas quando é consequência do passado, quando é lei da semeadura, eu estou colhendo o que plantei. Então precisamos ter uma atitude firme, não ser como uma criança, né? Ter essa atitude infantil de dizer eu não aceito. Não, que você não aceita. Né? Não adianta isso. Ele não vai resolver o teu problema. Ele vai continuar lá, ok? Mas o fato é que houve uma invasão militar, né? Os exércitos babilônicos eram poderosos, eles entraram, destruíram, pisotearam, estupraram, castraram, né? Foi uma coisa horrenda. Assassinaram as pessoas de mais idade, que eles julgavam que já não servia mais para o trabalho pesado, eles matavam. Era assim, né? Então, e aí, para debochar mesmo, o que eles fizeram? E eles deram os cadáveres, né? Aquelas pessoas que estavam mortas iam jogando no campo para os bichos comer e para as aves de rapina devorar. Então, quer dizer, aí era uma ofensa enorme, era uma ofensa moral, era uma ofensa cultural ao povo, que além de cometer aquele genocídio, ainda debocharam, né? Escandalizaram. Viramos o opróbrio, ele diz aqui, escárnio, quer dizer, motivo de gozação. Então, é preciso a gente entender essas consequências dos erros. Falando de atitude infantil, eu me lembrei da igreja descrita lá no livro do Apocalipse, da igreja de Laodiceia. Vocês lembram da igreja de Laodiceia? É aquela que o Senhor Jesus falou aqui, antes fosses... Isso, a igreja morna. Antes fosse frio, não é? Porque eu estou prestes a vomitar da minha boca. Lembram dessa passagem? Está lá, Apocalipse, a partir do capítulo 3 ali, a carta às igrejas, né? Então, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha esse tipo de conduta, que eu chamo de vivia no auto-engano, enganando-se a si mesma. Porque Laodiceia era uma cidade que ficava a uns 60 quilômetros de Éfeso. Era uma cidade rica mesmo. Para a época, era um centro financeiro, como se fosse assim, a São Paulo dos nossos tempos aqui, onde estão a sede dos bancos, das grandes empresas. Era assim mesmo, viu, gente? Também havia na cidade de Laodiceia uma indústria muito próspera na área de tecidos. Inclusive eles produziam lá uma lã negra que só era produzida lá e era exportada para toda a Ásia Menor, para o país que hoje nós conhecemos como Europa, né? E também em Laodiceia existia uma faculdade de medicina, já naqueles tempos, uma escola de medicina, e a especialidade deles era a oftalmologia. Se vocês puderem depois se aprofundar, vocês vão que eles faziam os chamados pós frígios, que era um colírio, era um pozinho que diluía na água para pingar no olho e tal, que ajudava muito. Então, olha que coisa interessante. Aí o Senhor Jesus se dirige a essa igreja, né, que se considerava rica, e diz assim: mas tu és pobre.
Ai, que coisa interessante, né? A igreja se achava rica, mas Jesus falou, mas vocês são pobres. Aí falou também, mas vocês são cegos. Quer dizer, justo no lugar onde se fazia remédio para o olho. E vocês estão nus, justo onde tinha as indústrias do tecido. Vocês percebem que contraste? Como que o Senhor Jesus, como que joga na cara deles, ó, vocês não são quem vocês estão achando que são. Isso é o que a gente chama de auto-engano. É a pessoa, às vezes, achar que porque ela tem um título, ela carrega um título de cristão, ou porque ele é filho de crente, ou porque ele tem um cargo na igreja, ele está garantido. Voltamos aqui ao povo lá nos tempos do Asaf aqui, ou dos seus ali, né, em que eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor. O que ele está querendo dizer com isso? Ó, a religião, a religiosidade de vocês não é garantia de nada. Vocês estão longe de Deus. E o próprio Jeremias também disse, olha, esse povo, né, o Deus disse através da boca de Jeremias, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, era uma formalidade, né? Era só uma aparência de religião. Muitos anos depois, a gente vê isso lá na igreja de Laodiceia. Então ele fala, olha, vocês na verdade acham que são ricos, mas são pobres. Vocês têm indústrias de tecido, mas andam nus diante de Deus. Porque as vestimentas de cada um de nós, com as quais nós nos apresentamos diante de Deus, elas são aquelas conquistadas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não é verdade? Essa é a nossa salvação. E ele falou, e ainda vocês são cegos. Vocês produzem remédio para os olhos aqui, mas vocês são cegos. E emenda, eu recomendo que de mim vocês comprem colírio. Olha que coisa, eu achei maravilhoso isso. Eu falei, mas por que o Senhor Jesus manda eles comprar colírio? É porque eles fabricavam colírio, gente. Aquela cidade era conhecida por isso. Amém. Vocês viram que coisa interessante? Esse é o auto-engano. Auto-engano é aquele que acha. Ele acha, né? Mas ele nunca se apresentou realmente diante de Deus. Ele nunca examinou o seu coração, como é repetido o trecho, né? Toda a ministração da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É Deus, como estava lá o profeta Jeremias, dando mais uma oportunidade. É Deus sendo longânimo, é Deus sendo paciente. Olha, estou te dando mais uma chance. Arruma aquela coisa que está errada. Porque eu te amo, porque eu quero você na minha família, porque eu quero que você entre nos céus, eu quero que você tenha essa oportunidade. É Deus sempre de braços abertos, né? Mas esse tempo um dia vai se fechar, nós sabemos disso, né? E pregamos, anunciamos, ensinamos, né? Para que haja um despertamento nesse sentido, mas isso vale para cada um de nós. Amém. Sim, irmão, pode falar. Né, irmão? Tipo isso aí que está falando, né? Jesus falando assim, coisas da Laodiceia, é como assim a vida de nós hoje. Eu penso assim, eu estou aqui na igreja, eu viro as costas aqui e vou bar, vou... Isso. É quase assim Jesus está dizendo, né? Está reto ali, né? Não tá, isso é o auto-engano, não é, irmão? Aí você fala assim, hipoteticamente Isso só, é tudo, né? mas eu vou na igreja todo domingo, eu fico lá com os meus queridos irmãos, aí eu falo durante a aula, eu participo na aula. É o profeta dizendo lá, templo do Senhor, templo do Senhor. Não vos enganeis com essas palavras. Irmãos, no fundo, o que Deus quer de nós é um coração rasgado assim, a gente ser autêntico, é ser verdadeiro. A grande virtude de Davi foi exatamente essa. Davi chega diante de Deus e fala, Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra a nação, pequei contra a família. Ele rasga o seu coração, ele cai no pó, e ele não quer nem comer depois, porque houve um reconhecimento daquele erro cometido. Não viveu no auto-engano. Beleza? Beleza. Então, amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa? É que Laodiceia ali, o nome Laodiceia
foi dado à esposa de Antíoco II, né? Isso. Por isso se chama Laodiceia. A gente vê que depois a gente encontra no meio cristão muitas meninas também com esse nome. Que às vezes os pais pegam o bíblico, mas nem examinam a história toda lá, né? Mas enfim. Porque cada nome da igreja tem um significado. Tem um significado. Isso mesmo. Laodiceia era uma das igrejas mais ricas. Era rica mesmo. Porque ali era um grande centro financeiro. A cidade de Laodiceia era muito importante. Mas o problema da igreja, né? Porque ele escreve especificamente para a igreja em Laodiceia. O problema da igreja foi que, ao invés dela transformar a cidade transformou a igreja. Se a gente for lá em Atos capítulo 13, ver sobre a história da igreja de Antioquia, por exemplo, a igreja de Antioquia, na Grécia, né, ela mudou a cidade. A cidade foi transformada pelo poder do evangelho. Mas aqui, Laodiceia, aconteceu o contrário. A igreja absorveu os maus hábitos, os maus costumes, os pecados da sociedade. Entraram para dentro da igreja e a igreja achava que porque a região era muito rica, porque eles tinham ali muitas indústrias, não faltava emprego para ninguém, porque eles tinham escolas de medicina, então que estava tudo bem. E o Senhor Jesus confronta aquela situação e fala assim: olha, vocês têm dinheiro aqui, mas vocês são miseráveis, pobres. Vocês têm indústrias de tecido aqui, mas vocês estão nus. Vocês têm escola aqui produzindo, faculdades produzindo colírio, mas vocês são cegos. Ele bate de frente, né? Auto-engano. Então, isso é um exame para nós. Todas essas igrejas, né, da história, a região hoje atual é ali a Turquia, né? Isso. Na Ásia Menor. Isso mesmo. Interessante, né? Todas elas eram 60, 80 quilômetros distante uma da outra. Exatamente. Na Bíblia, principalmente Paulo, fala muito de Ásia Menor, né? Ásia Menor. É exatamente isso. Algumas ainda estão de pé, outras já não existem mais, que nem Laodiceia mesmo já nem tem mais esse nome. Né? Mas vamos em frente. Então, o que Deus chama agora esse povo, uma vez reconhecido o erro, e vejam que ele reconhece, né? Porque ele pede, vejam no verso 9, o salmista aqui que ele escreve, no verso 9, Salmo 79, verso 9. Alguém leia para nós, por favor. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados, por amor de teu nome. Por amor do teu nome, né? 9, né? Isso, é o 9. Por amor do teu nome. Até aí mesmo, irmão. Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos. A de vocês tem alguém que está com essa versão? Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Está aqui. Tá, né? Então, vejam que ele assume aqui agora: perdoa, Senhor, livra-nos e perdoa os nossos pecados. Então há aí um reconhecimento claro do erro cometido, né? Para não ficar vivendo, enganando-se a si mesmo. E esse tipo de conduta não ia levar a nada. E o 10 ele termina. Pode falar. O 10 ele termina indagando aqui, ó. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos. Isso. Clamando a Deus por isso. E aí, como muito bem lembrou a irmã aqui algumas aulas atrás, quando a gente estava falando, essa oração deles acaba sendo atendida mais adiante um pouco, porque aqui eles estão sob o domínio de Nabucodonosor e o Império Babilônico. E nós vamos ver que um pouco mais adiante, depois, olha só, irmãos, como é que é a coisa, hein? Reconheceu o erro, não ficou vivendo no auto-engano,
Não teve aquela atitude pueril, né, infantil, de dizer, não, eu daqui para frente eu afirmo que vai estar tudo, mas larga o errado todinho para trás. Não, faz lá como fez o irmãozinho lá, que o Senhor Jesus salvou ele e a casa dele. Senhor, tem coisa errada para trás, eu vou voltar lá, eu vou restituir. Porque isso é uma coisa, irmãos, que muito pouca gente fala. Fala, eu vou lá pedir perdão, mas eu pergunto assim, você vai pedir perdão, mas você vai restituir também? Porque às vezes, para que haja uma cura total, você precisa ir lá pedir perdão e dizer, olha, eu peço perdão porque eu errei e eu te defraudei, como fez lá o irmão lá, Zaqueu, né? Eu tomei de você aquilo que não era meu, eu errei naquilo, então eu vou te devolver. Por favor, aceita em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso produz uma coisa tremenda. Primeiro que isso glorifica o nome do nosso Deus, porque a pessoa fala, realmente, essa pessoa foi transformada. Porque olha a tranqueira que ele era, me perdoem a palavra, mas é assim que o mundo fala, e olha no que ele se transformou, ele teve a coragem de vir até aqui, e não só pedir perdão pelo seu erro, mas dizer que quer fazer reparação também daquilo que ele tomou indevidamente, daquilo que ele fez errado, daquilo que ele destruiu, né? Tem coisas que já não é possível mais ser reparada, mas tem coisas que é assim. Amém. Não é? Amém? Obrigado aí pelo amém. Mas a irmã lembrou muito bem, algumas aulas atrás, e eu me recordo disso, de que depois do Império Babilônico também, Deus deu a resposta. Então Deus deu a resposta, porque veio Ciro, né? O Império Medo-Persa veio há alguns anos, já nos tempos de Neemias, de Esdras, e veio e acabou com os babilônicos. E Ciro foi um rei bom, né? Que teve temor de Deus. Ciro foi lá buscar os escritos, mandou, veja, vamos ver o que está escrito a respeito desse povo. E não, deixa o povo ir, deixa o povo voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Então Ciro foi um rei que temeu a Deus e foi usado. Vejam, irmãos, olha que coisa. Tem um cântico que nós entoamos aqui vez ou outra, não é? E que ele diz isso, né? Irmãos, os reis, os imperadores, os governantes, todos estão debaixo da poderosa mão de Deus. Não tem aquele que diz eu domino, eu controlo, eu tenho bomba atômica, o botão que eu tenho aqui para apertar é maior do que o que você tem lá para apertar. Vocês devem lembrar dessa história, né? Esses conflitos armamentistas entre países. Não temos. Deus primeiro usou Nabucodonosor, depois ele falou, não, agora é o Ciro. E um império que se achava o tal, agora é demolido pelo outro império que era maior do que ele. Então é assim. Agora, depois... O irmão quer acrescentar? Fique à vontade. Irmão, aqui está, muito tempo atrás, faz tempo que eu li a Bíblia assim, né? Eu examino, mas não entendia. E lendo, folheando e estudando esse Nabucodonosor, essa história dele, né? E quando o Senhor fala assim, o meu servo, eu comigo do meu coração falava, mas como meu servo? O Senhor está falando meu servo. O que quer dizer? Homem ruim, tirano, né, violento. Isso. Né? Irmão, eu comecei a meditar, assim, como servo. Aí comecei, irmão, ele veio meditar, e indo. Aí eu cheguei, mais ou menos. Eu falei que já tinha, Deus ia quebrar ele. E você vê que ele se arrependeu. Humilhou ele, quebrou ele, depois falou, eu reconheço que o Senhor é o único Deus. Depois eu fui entender, né? O Senhor mostrou para mim assim. Falou, meu servo, mas isso. A Bíblia é magnífica, irmão. É maravilhosa, né? Não há Deus. Não é um livro qualquer isso aqui. Não, não é um livro. Não é não. Não há Deus como o nosso Deus, não é, irmãos? Não é qualquer livro, os né? reis da terra, os grandes, todos estão debaixo da autoridade dele. É impressionante, agora. O meu servo, como? Então, houve esse entendimento da lei da semeadura. Aí, a gente lendo ali o Salmo 79, vemos que ele reconhece que o que estava acontecendo nada mais era do que consequência dos erros do passado. Então eles se voltam agora para Deus, pedem o perdão, conforme o versículo que o irmão leu mesmo, o verso 9, pedem perdão a Deus, Deus perdoa essa nação, Deus começa agora um processo de restauração,
dentro de Israel. E é interessante que dali para frente, nunca mais eu não encontrei, pelo menos, menção de que eles tivessem se dado a adorar outros deuses. Aqueles pecados, especialmente os pecados de idolatria, desapareceram da nação de Israel, depois dessa lição que tomaram através do Império Babilônico, através de Nabucodonosor. Então ele aprendeu com as lições do passado, né? Foi restaurado no ano 538 antes do nascimento de nosso Senhor Jesus. Aí o Império Medo-Persa, através do rei Ciro, destrona, né, o império anterior, babilônico, e eles podem então voltar, reconstruir a sua cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. Lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, os irmãos vão poder encontrar esses relatos bíblicos, e eles voltam a uma adoração verdadeira, né? Esdras e Neemias chamam o povo, choram, né, ao abrir, porque dentro das ruínas do templo eles encontram o livro das leis. Ah, que glória! E eles choram quando encontram o livro das leis. E eles tomam o livro das leis, né, que é o livro, eram os mandamentos escritos por Moisés, e começam então a ler para o povo, e ensinar de novo. E a nação toda se lamenta diante do Senhor, chora e volta aos pés do Senhor. E assim eles são restaurados. Então, são aqueles passos, não é? Entendendo as consequências do passado, compreendendo a lei da semeadura, buscando o perdão e a restauração e retornando a uma adoração e submissão ao Deus vivo. Acho que é Reis, viu, irmão? Na hora que ele acha esse livro aí, parece que é Reis, né? Livro de Reis. É Juízes, coisa assim. Não, o livro dos Juízes ainda é bem anterior, mas se o irmão avançar mais um pouquinho, para a gente entender os fatos aqui que acontecem depois dessa narrativa do Salmo 79, você pode ler Esdras e Neemias, vocês vão encontrar bem ali. Lamentações de Jeremias também dá conta da situação que estava acontecendo naquela época lá, né? A desgraça em Israel, né? O profeta chorão. Meu Deus. É assim que ele é conhecido. Vamos orar? Nosso tempo já foi? Já foi, pastor. Porque O relógio ali está dentro. Vamos, vai ter às 10? Estou obedecendo o Não, que o pelo senhor relógio falou não tá aqui. certo, não. Ó, 9h53. Isso aí. Então está um Ah, bom então já horário. tá dando, já. Tá? Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças te damos por essa manhã, por esse tempo tão gostoso aqui com os irmãos, pela meditação na sua palavra, pelo amor, Senhor, que o Senhor ainda sustenta em nossos corações, pela verdade da tua palavra, e pelos irmãos que aqui têm chegado, pelos que têm nos acompanhado, mesmo que à distância, mas têm acompanhado a ministração da palavra, o estudo da palavra. Abençoa a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Dá um domingo alegre com suas famílias, e que eles possam reconhecer o quanto o Senhor tem sido bom para nós até aqui. Amém. Oh Deus, abençoa a sequência do culto, abençoa os louvores, abençoa a ministração da palavra. Amém. Tudo que acontecer aqui seja para a glória, para a honra, para a adoração do teu santo e bendito nome, e nós reconhecemos tudo isso com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Fala um pouco aí. Vou falar um pouco a mais. Não tem problema não. Olha assim, meu irmão, tem que estar falando. Se contar, você fala assim, né? Não, tá ótimo. Vocês, quando fazem assim, me ajudam também. Ô, irmão, explica pra mim uma coisa aí. Aqui é a tua cultura hoje. Obrigada. Da noite aí. À noite às 18. 18h30, né? 18. Tá 6h30 lá, ali fora, né? 18h30. É isso. Mas se encontra aí mais tarde. Ah, você vem à noite? Hã? Você vem à noite. Eu venho. Legal. Eu venho sim. Tá bom, Deus Deus abençoe. permitir, mas é permitir. Tá bom. Tchau, bem, tchau. Não deu tempo dela chorar, amor. Desculpa a expressão, não é assim, não. A gente encontra. Tchau, até mais. A gente encontra aqui. José chorando pelo pai dele, há vários tempos. A gente queria falar com você. De aproveitando aqui, já terminou?
Entra, senhor, vamos. Pode. Deixa eu falar. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, é nós todos. Amém. Muito agradecido. Eu vou comer mesmo. Não vai demorar muito, né? Sim. Sempre comigo. Eu vou ficar